Por favor, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha nos dar a direção, meu Deus. Olha, meu Pai, eu não sou, meu Deus, um intelectual, eu não sou um sábio, meu Pai, eu nem me declaro um homem inteligente, meu Pai. Eu não sou um grande pregador, eu não sou um homem que tem técnicas de oratória. Então, se o Senhor não tomar a direção desse culto, meu Pai, se o Senhor não tomar, meu Deus, a direção dessa palavra, meu Deus, nada vai acontecer, meu Pai. Agora, meu Pai, eu peço humildemente que o Senhor venha estar aqui, nos dando a sua direção, meu Pai, porque se o Senhor estiver aqui, meu Deus, essas palavras, meu Pai, vão ganhar vidas. Se o Senhor estiver aqui, meu Pai, pessoas serão tocadas e almas serão ganhas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, a vida, ela é constituída, ela é feita por problemas. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós enfrentamos todos os dias uma avalanche de problema. É ou não é verdade? Ninguém está imune aos problemas que a vida ela traz. Ninguém está imune aos problemas do dia a dia que o mundo causa. E às vezes os problemas são causados por nós mesmos. Mas enfim, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, seja lá a classe social, rico, pobre, classe média, todos passamos por problemas, seja lá a etnia, seja lá o credo religioso, todos passamos por problemas. E o que mais as pessoas buscam é um pouco de paz. As pessoas, elas dão a vida para terem um pouco de paz. Aquela pessoa rica, ela gasta o seu dinheiro, ela gasta a sua fortuna para ter um pouquinho de paz. A pessoa, ela passa o dia inteiro pensando num pouquinho de paz. E sobre paz, Jesus ele disse assim, ó, no livro de João, capítulo 14, versículo 27: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Amém? Então ele fala de dois tipos de paz: a paz que ele oferece e a paz que o mundo dá. E primeiro eu quero falar da paz do mundo. Como funciona a paz que o mundo oferece para os seus filhos? A paz do mundo ela é uma paz momentânea. A paz do mundo é um refúgio. É quando a pessoa ela se refugia dos seus problemas. É quando ela se esconde da sua realidade para poder ter um pouquinho de paz. Às vezes a pessoa ela se esconde por um vício. Às vezes é uma festa, às vezes é uma noitada, alguma coisa a pessoa faz para fugir da sua realidade. Às vezes também são coisas mais leves. Tem pessoa que come para fugir da sua realidade e ela se esconde ali comendo. Ela só consegue ter paz quando ela está ali enfiada no meio da comida. Às vezes a paz dela vem e se enfurnar dentro de casa e ficar ali assistindo filme um atrás do outro, porque ela precisa de um momento de paz. Amém? E qual que é o problema disso? Qual que é o problema de você buscar a paz numa festa ou numa maratona de série? O problema é o seguinte, que uma hora ou outra você vai ter que voltar para a sua realidade, e ali vai ter os seus problemas, e ali vai ter as suas dificuldades. Os seus problemas não foram sanados, você se escondeu deles, você se refugiou deles. Consegue compreender? E o que vai acontecer? Você vai precisar mais e mais e mais desse refúgio.
E quanto mais você se esconder dos seus problemas, mais a pessoa ela se afunda no vício, mais a pessoa ela se afunda naquele lugar, até ela chegar a um grande abismo. Você não vê os moradores de ruas que estão proliferando aí na nossa cidade? Tanto de pessoas que estão aí na rua por causa das drogas, e você acha que isso começou como? A pessoa tentando se esconder da sua realidade para ter um pouquinho de paz. Olha a nossa geração, a geração dos nossos jovens hoje. Olha o tamanho da libertinagem que eles praticam. É aquela menina que ela sai com um aqui, ela sai com outro, ela sai com outro e não tem fim. E isso é buscando um pouquinho de paz. Ela andou com uma pessoa, teve que voltar para a sua realidade, viu que não tinha resolvido o seu problema, viu que o sofrimento continuava, e ela teve que ir de novo, e teve que se enfiar lá. E assim é o jovem também, é o rapaz que anda com uma, anda com outra, querendo paz. É ou não é? Nunca uma geração, em nenhum momento da história da humanidade, uma geração, ela teve tanto conforto como a nossa geração agora. Nunca uma geração, ela viveu tão bem como a nossa geração, ela vive. Olha tudo que nós temos, desde dos aparelhos celulares, dos notebooks, dos tablets, dos aviões, a oportunidade de viajar, a oportunidade de conhecer o mundo. É ou não é verdade? E nunca uma geração foi tão problemática como a nossa. Nunca uma geração ela foi tão carente do que essa. Por quê? Porque é uma geração que precisa de paz. E essa geração não está encontrando e está se perdendo nos seus próprios vícios. Você concorda comigo? Amém? Então essa é a paz que o mundo ele oferece, é um refúgio. E toda vez que você tenta se esconder dos seus problemas, você vai se afundar mais e mais e mais nesse refúgio. Amém? E a paz que Deus ele dá? Qual é a paz que Deus ele nos oferece? A paz que Deus nos dá, ela vem com a solução dos nossos problemas. Deus ele transforma as nossas vidas. Deus ele faz os milagres acontecer. Deus ele realiza os nossos desejos. Deus ele realiza os nossos sonhos para que nós tenhamos paz. Deus ele muda a sua vida. Deus ele abre a porta do trabalho, ele abre a porta do emprego. Deus ele transforma a sua família como fez na minha. Deus ele restaura o seu casamento para você ter. Entende a diferença? Ou se Deus ele te prosperar a ponto de você pagar todas as suas dívidas, você não vai ter paz. Se Deus ele te prosperar a ponto de você oferecer para a sua família o melhor, ao ponto de você dar à sua família segurança, você não vai ter paz? Amém? Se Deus ele mudar a história do seu casamento, talvez você está vivendo um casamento frustrado, talvez você está vivendo um casamento em meio às brigas, destruído. E se Deus restaurar o seu casamento, você não vai ter paz? Então essa é a paz que o nosso Deus ele nos oferece. E todas as pessoas que se chegaram a Ele tiveram essa paz. Todas as pessoas que se refugiaram nele, todas as pessoas que se encontraram com Ele e o buscaram de todo o coração, eles receberam essa paz, eles receberam a transformação das suas vidas. Amém? E eu posso falar para vocês de Ana, esposa de Elcana. Ana era estéril, numa época que a mulher ela só tinha duas funções dentro de um lar, que era cuidar da casa e dar descendência para o seu marido.
e ela sofria muito por ser estéril. A esterilidade dela tirava o sono dela, tirava a paz dela, tirava a alegria do seu coração, porque naquela época uma mulher que era estéril, ela poderia ser devolvida pelo marido, ela poderia ser repudiada pelo mesmo, e se ela fosse devolvida, ela dificilmente ia arrumar um outro casamento, e ela teria que viver às custas do pai, porque ela não poderia trabalhar, e quando o pai partisse, o que seria dela? Então essa ideia de ser repudiada atormentava Ana. Essa ideia, embora Eucana, seu marido, a amasse, diz a Bíblia, esse pensamento a torturava, e por azar dela, ela tinha uma rival, a segunda esposa do marido, que a atormentava de dia e de noite. A mulher era fértil, já tinha dado vários filhos para Eucana, e essa mulher zombava dela, essa mulher a humilhava, essa mulher esfregava os filhos que ela tinha na cara de Ana. E assim Ana se chegou até Deus, atormentada, triste, segundo ela própria falou. Nós vamos ler o texto agora. Uma pessoa amargurada de alma, ela era uma pessoa completamente triste, era uma pessoa que não tinha paz. Amém? E a Bíblia diz assim, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11 em diante: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Amém? Então dessa forma ela se chegou até Deus, amargurada, infeliz, triste, se sentindo inútil, incapaz, atormentada pelos próprios pensamentos. Mas ela buscou refúgio no único ser que podia ajudá-la. Ela buscou refúgio na única pessoa que podia resolver os seus problemas. Ela buscou refúgio em Deus, e assim foi. Deus, ele mudou a vida dela. A partir daquele momento, a partir daquela oração, a partir do voto que ela fez, Deus, ele mudou a história da vida dela. E tempos depois ela ficou grávida e deu à luz a um menino chamado Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Amém? Amém? Então você vê como Deus trabalha, você vê como Deus ele age, você vê como Deus ele dá a paz, ele resolve os problemas, ele transforma a vida, ele muda situações para que nós tenhamos paz. E é isso que Deus ele quer fazer por você também. Mas você tem que buscar refúgio em Deus. Amém? A sua paz, ela tem que vir de Deus. Eu posso também falar de Ezequias, o rei Ezequias, em tempos diferentes. Ezequias era rei de Israel, e ele foi atormentado
por um outro rei da Síria chamado Senaqueribe. Senaqueribe era um homem perverso, era um homem mau, era um filho de Belial, era endemoniado. Ele atormentou todo mundo conhecido. Ele tinha um grande exército, e um exército bem aparelhado, com armas de última geração na época. Ele era um dos únicos reis que tinha equipamentos para poder fazer cerco e para poder derrubar muralhas. Então você vê o tamanho do poder que esse homem tinha nas mãos, e ele assombrou o Mediterrâneo ali, a parte do Oriente Médio inteira. Ele que exterminou o reino da Babilônia. Ele acabou, ele derrubou as muralhas da Babilônia, ele acabou com os templos da Babilônia. Ele era tão cruel, que ele fazia extermínio em massa. A crueldade dele era tão grande que ele usava a técnica de empalamento. É a pior tipo de morte que tem, é por empalamento. A pessoa, ela finca uma lança dentro de você, começa ali atrás e vai até a sua boca e pendura você e deixa você lá pendurado. Ele esfolava as pessoas vivas, e tudo isso só para mostrar para os outros reinos o que acontecia com quem não se submetesse a ele, com quem não se curvasse a ele. Fazia isso só para dar exemplo. Então você vê a crueldade desse homem. E ele mandou uma carta para o rei Ezequias, falando que o rei Ezequias seria o próximo. E humanamente falando, Ezequias ele sabia que ele não tinha forças para medir contra Senaqueribe. Ezequias ele viu que ele não poderia, com o exército que ele tinha, com os equipamentos que ele tinha, com o armamento que ele tinha, bater de frente com Senaqueribe. E o que ele fez? O que ele fez diante dessa ameaça que estava lhe tirando a paz? Ele pegou aquela carta, entrou no templo de Deus e apresentou essa carta para Deus. Amém? E a conversa dele com Deus foi a seguinte, no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 16 em diante: ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que estás sentado no teu trono, que fica acima dos querubins, só tu, ó Deus, governas todos os reinos do mundo. Tu criaste os céus e a terra. O Senhor olha para o que está acontecendo com a gente, escuta todas essas coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feito por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, é Deus. Amém? Então essa foi a oração dele, e ele entregou aquele problema na mão de Deus. Havia uma carta de afronta que estava tirando a sua paz, mas ele colocou na mão do único ser que era capaz de ajudá-lo. Amém? E naquela noite, diz a Bíblia, que Deus enviou um anjo apenas, e esse anjo passou pelo meio do exército assírio, e ali feriu, ali matou, exterminou 180 mil homens. Amém? Quando Senaqueribe viu 180 mil homens mortos sem explicação, ele se bateu em retirada. Ele sumiu, foi embora, saiu dali e nunca mais voltou. Amém? Anos depois, ele foi assassinado pelos próprios filhos, quando estava lá orando
pelo seu Deus de pau e de pedra, teve uma morte trágica. E olha o que aconteceu, olha o que Deus ele fez na vida de Ezequias, para que Ezequias tivesse paz. É essa paz que Deus ele proporciona, é essa paz que Deus ele quer que você tenha. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer de você um vencedor, Ele quer fazer de você uma pessoa bem-sucedida, para que você prove dessa paz. Amém? Sentiu a diferença? Olha o que o Senhor Jesus ele disse no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém, gente? Amém? Você está cansado de sofrer? Deus ele vai mudar a sua história. Você está cansado de viver com os mesmos problemas? Deus ele vai mudar a sua situação. Você está cansado das dívidas, está cansado das brigas. O que está acontecendo com você? Deus ele vai mudar a história da sua vida e você vai ter paz novamente. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ser alegre, você vai voltar a ser feliz, porque é isso que nos garante, é o nosso Deus. Amém, gente? Amém? Olha a história da criação. Quando Deus ele fez todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, quando tudo estava perfeito, no sétimo dia ele descansou. Aleluia! Amém? 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 Deus ele vai fazer da sua vida perfeita para que você possa descansar. Deus ele vai transformar o seu casamento, o seu relacionamento, para que você possa descansar. Deus ele vai te prosperar para que você possa descansar. Deus ele vai te curar, vai te sarar, vai tirar da sua família toda a enfermidade, para que você possa descansar. Amém, gente? As brigas familiares elas vão acabar, para que você possa descansar, para que você possa ter paz. Amém?